Bom, enquanto o pessoal vai colocando o material, eu vou querer, talvez faça aqui um modelo de apresentação um pouco diferente, um pouco que tenha interatividade e talvez curiosidade de quem aqui nos acompanha. Obrigado. Pode dar o... Muitos devem estar perguntando, o que a Anatel está fazendo num evento aqui de alta tecnologia, tantas pessoas profissionais na área aqui de game, na área de telecomunicações, na área de equipamentos. Bom, o papel da Anatel é justamente criar um ambiente propício, seguro, simplificado, para que os modelos de negócios venham e surjam. A gente faz o acompanhamento nacional e internacional. Nós fizemos agora o leilão do 5G. Todos devem estar perguntando qual o papel do 5G relacionado na área de games. Conseguiu ir? Pode ir. Então, só que para acabar de me apresentar, Vinícius Caran, superintendente de outorgas Anatel, sou engenheiro, sou mineiro, trabalhei 15 anos na operadora, fui para a Anatel justamente para fazer um controle, para assumir a gerência de qualidade, criar os indicadores de qualidade. Posteriormente, assumi a superintendência com missão muito nobre. A superintendência de outorga e recursos à prestação, ela tem um papel de atuar tanto na certificação dos produtos, então todos os produtos de telecomunicações que os senhores fazem uso têm que passar por um processo de certificação e homologação. Nós somos mais de 40 laboratórios certificados, a maioria no estado de São Paulo. Aqui, para vocês terem ideia, e terem um pouco de ideia da relevância que a Anatel tem quando a gente olha o número do setor de telecomunicações. Hoje são 340 milhões de contratos de telecomunicações, desde o serviço de banda larga fixa, telefonia móvel, acesso de TV por assinatura e telefonia fixa. Todas as empresas têm que passar por um processo de outorga, de certificação, autorização, tanto para a parte de equipamentos, prestar os serviços e avançarmos. Então, no Brasil, temos esses números. Em Minas Gerais, nós temos 5 milhões de conexões de contratos de telefonia banda larga fixa, 24 móvel e 1,6 milhões em TV por assinatura, e o número de fixo caindo significativamente. Pode. Então, qual é a missão da Anatel e de todos que aqui estão? Nós temos um papel de promover o setor de telecomunicações, promover o desenvolvimento econômico e social do país, com serviços cada vez mais em conta, não onerosos, e fazer monetizar as redes e os investimentos. Muitos podem estar questionando, e o 5G chegou? As empresas estão ganhando hoje dinheiro com 5G? As empresas hoje não estão conseguindo monetizar as redes 5G porque não temos soluções ainda, nem integradores de soluções que façam com que o 5G chegue na potência que eles têm. E aqui na feira de games, a gente fala muito hoje de mobilidade. Qual que é a diferença de um console de game residencial e hoje você tem um smartphone sendo quase que um console podendo ter jogos online? A gente espera gerar, só na área de game, mais de 200 bilhões de dólares nos próximos 10 anos. E tudo começa pelo processo de digitalização, inovação e transformação. Então, o 5G vai propiciar, sim, conectividade, onde a gente vai ter coleta de dados, tratar os dados, entregar e gerir as informações. Mas precisamos de profissionais. Por mais que a gente tenha já as tecnologias já padronizadas, entrando no mercado, está precisando de profissionais cada vez mais habilitados e das redes se integrarem com o 5G que aí está sendo ativado. O 5G ele permite customizações de soluções,
que a gente chama de Network Slicing. Muitos questionam, Network Slicing fere o marco civil da internet ou não? Na visão da Anatel, o 5G com Network Slicing potencializa soluções customizadas. Então, eu tenho uma portadora 5G, que hoje eu consigo mais de 1 gigabit por segundo, tendo o aparelho e área de cobertura apropriado, eu consigo fazer um Network Slicing para garantir que uma fatia da transmissão daquela portadora seja destinada para aplicações de game, por exemplo. E isso é o futuro. A gente tem que partir para soluções customizadas. Além disso, já temos muitas aplicações de outras novidades, que é o uso de drones. Então, participei, por exemplo, de uma feira ontem no Rio de Janeiro, onde questionou-se o uso de postes, passagem de cabos nos postes de energia elétrica. Em vez de eu mandar para campo milhares de fiscais para acompanhar o uso dos postes, eu tenho empresas que já fazem monitoramento via satélite, via drone, faz a captura de imagens de quem está ocupando aquele poste e poder atuar junto com a Anatel e a ANEEL, por exemplo, soluções inovadoras. Sensores e chips integrados para favorecer a cadeia logística. Então, a gente está falando hoje de SIM cards e objetos que podem ser usados em todo, por exemplo, na parte de produção, de logística, de veículos autônomos, de transporte de carga e no gado. Mas é importante o quê? Ter comunicação, que os empresários apostem que investimentos na área são importantes e vão ter o retorno. Quem conhece um pouco da área de telecomunicações e aposta nesse modelo de integração, é fato garantir que 10% de eficiência e produtividade você consegue. Então, quando a gente está falando no mercado de bilhões, que é da área de game, quando você aposta na rede 5G, no edge cloud, no cloud computing, com certeza você vai apropriar desse investimento, facilitando empréstimos, venda, comércio. A aplicação que a Anatel hoje mais acredita que seja introduzida na área de games é realidade aumentada e realidade virtual. Então, quem vai usar o equipamento de realidade aumentada e realidade virtual? São os óculos. Temos as redes 5G, temos também o Wi-Fi 6E, que foi discutido aqui em palestras anteriores. São tecnologias novas e inovadoras. O Wi-Fi 6E foi discutido agora em Barcelona, que é uma faixa de 1.2 GHz em 6 GB, onde eu consigo colocar canais que permitem taxa de transmissão de 160 megabits, de 160 MHz, e eu consigo transmitir 9.6 gigabits por segundo no total do Wi-Fi 6E. No 5G, quem tem um aparelho compatível na área de cobertura compatível está conseguindo transmissões médias nas capitais de 500 megabits por segundo. Então, quando a gente fala do 5G e os games, que é o papel aqui da feira, então nós não temos dúvidas que o 5G, sendo entregado com soluções de game, vão propiciar avanços nos serviços de assinatura de games. Então, é possível hoje, no modelo de, como vocês acessam hoje, Netflix, e tem um portfólio de conteúdo, você teria similaridade com a área de games, tendo no seu smartphone aplicativos com catálogo de games para você conectar e jogar online, com mobilidade. E por que o 5G faz diferença? Porque eu tenho uma alta taxa de transmissão, e quando você faz um game, por exemplo, de disputa, você consegue latências menores do que 2 milissegundos. Então, a resposta menor que 2 milissegundos te garante uma ação efetiva, até mesmo numa disputa, para você ser vencedor ou não em determinados jogos. Então, a plataforma de streaming de jogos para dispositivos móveis, então acreditamos que os serviços de streaming e assinatura de jogos são o futuro e irão, de fato, interromper fundamentalmente aqueles jogos tradicionais, como serviços aí de música e de filme. Então, será, sim, uma área de entretenimento que vai movimentar, e todos acho que têm interesse, não só em vender serviço, certificar novos produtos, mas formar profissionais para desenvolvimento de jogos e outras aplicações. Então, aplicativos que o usuário baixaria em seu dispositivo móvel uma cadeia, um portfólio de games, ter centenas de jogos ao vivo, onde o gamer pode navegar pelo conteúdo. Nós temos, hoje é possível, e a gente já viu, caberá ao empresário trazer para o país
quando você tem uma interatividade de imersão, entrar no game, entrar em diversas telas, ver o conteúdo, ver os fornecedores em determinada tela, inclusive ser interativo para comprar opções durante o jogo ou a transmissão de determinado conteúdo. Também temos aí a possibilidade de fazer o modelo free to play. Então, que ao mesmo tempo você está atraindo novos jogadores e poderá, então, criar e aumentar a cultura de jogos, o que, obviamente, levará a mais compra e mais serviços de assinatura. Então, com o serviço de assinatura por jogos, então você pode experimentar o conteúdo livremente, o free to play. Você não precisa pagar por cada jogo, que tem sido um grande problema em alguns modelos premium. E a combinação de 5G e essa possibilidade de jogo instantâneo oferece, então, serviços com melhor experiência. E a Anatel acompanha a qualidade de serviço e a prestação, e o game, com certeza, passará a ser um deles. A partir do momento que a gente cobra da empresa taxa de transmissão mínima, latência e a possibilidade de conectar milhões de dispositivos por quilômetro quadrado. Outra coisa importante, então, um pouco comentado, que a dinâmica de poder jogar em qualquer lugar, sem cobrança de franquia. Muitas operadoras estão fazendo já o 5G com franquia praticamente limitada, com 100 GB por cada contrato que se tem, o que praticamente quase nenhum que vai fazer uso de um game vai consumir toda a sua franquia. Então, esse é um modelo que está indo maior atratividade do social, uma interatividade, fazer um jogo social entre amigos, entre familiares e tantas outras possibilidades. Então, é uma tendência, realmente, que está empolgando não só a área de telecom, mas todas as outras áreas potenciais. Aumenta drasticamente o engajamento quando você está jogando com os parentes e amigos e obviamente, tudo fica mais animado e divertido. Então, o tamanho do mercado que se espera, por exemplo, com o metaverso. Muito se discute. E o metaverso? O que tem a ver telecomunicações e o metaverso e a Anatel? Então, a gente tem que favorecer um espaço favorável, disponibilizar equipamentos, disponibilizar a frequência. Nós tivemos o leilão agora do 5G, onde a gente obrigou ter 5G em todas as cidades do Brasil, obviamente com um cronograma. Começamos com as capitais. Já foram liberadas mais 500 cidades para a introdução do 5G, caberá ao modelo de negócio de cada prestadora. Com isso, então, o 5G vai sendo colocado no mercado, você vai ter no seu dispositivo opções de melhor throughput, melhor integração, e, com certeza, aí o metaverso estará integrado. Então, espera-se um investimento de mais de 40 bilhões, se teve 40 bilhões de dólares investido na área de realidade virtual, metaverso em 21, em 22, aí, 47 bilhões, e se espera até 2030, 679 bilhões de investimentos. E a gente tem certeza que essa possibilidade de uso de realidade aumentada, realidade virtual, será a killer application nas soluções de conectividade. Não apenas no 5G, mas também de Wi-Fi 6E, e estamos vendo também o aumento das aplicações de conexão via satélite, satélite de baixa órbita. Então, é todo um ecossistema para melhorar a conectividade e trazer novas oportunidades e crescimento para o país. Então, o 5G, ao favorecer velocidade, dá-se o poder necessário para a criação desses mundos virtuais, que eles funcionam de forma adequada, sem latências. Se discutem, por exemplo, hoje, se você tem um contrato em determinado metaverso, você tem interoperabilidade entre metaversos. Até com transferências por exemplo, de você ter um imóvel, uma escritura entre metaversos distintos. Aqui é o quanto que você tem de volume de investimentos na área de TIC, isso é um dado da Brascom de 21. Então, a gente tem movimentos aí só que no país em bilhões. Quando a gente pega só telecom, isso dá 321 milhões de empregos diretos, possibilidade de aumento do PIB em 5% anual e movimenta mais de 251 bilhões de reais. Aqui, quando a gente vê agora a possibilidade de introdução e usuários em 5G, a gente começou o 5G no Brasil agora recente, em 2022, 2023, mas a gente espera que até 2027 a taxa de retorno e usuários em 5G
já ultrapasse os usuários de 4G. E qual que é a relevância disso? Que todos comecem a verificar opções de negócio, modelos de negócio focados nessa nova tecnologia que está avançando. Isso é, vamos olhar para frente, né? Novos modelos, não ter recurso ou dispêndio de recursos ineficientes. Não sei se todos sabem, né? Apenas 15% da área geográfica do Brasil tem cobertura de redes móveis. 85% da área geográfica do Brasil não tem. Apesar de 94% da população estar coberta, a gente tem um gap, uma deficiência, o que causa, obviamente, aí, questionamentos e reclamações, mas nosso papel é fazer com que as empresas levem a conectividade para todos. E a gente vê, com certeza, modelos de negócio e oportunidades para investimentos também. Então, o leilão do 5G movimentou 47,2 bilhões de reais. E isso foi um modelo não arrecadatório, o dinheiro não foi para a União, e as empresas têm que reinvestir para cobrir o 5G das 5.570 cidades brasileiras, colocar 4G em 10 mil novas localidades, 10 mil que não tinham conexão, e cobrir 32 mil quilômetros de rodovia. Então, a gente precisa fazer essa infraestrutura de telecom para também garantir a possibilidade de negócios no setor. E a região norte do país, apesar de a gente estar aqui em Belo Horizonte, numa área totalmente capilarizada, com fibra, diversos provedores, mais de 2 mil provedores aqui atuando no estado, e autorizados. No norte do país, que a gente chama de tem dificuldade de infraestrutura, o projeto do 5G está levando 14 mil quilômetros de fibra ótica subaquática para poder atender os rincões do país. Aqui mais um percentual de quanto que o país espera crescer e faturar com as novas tecnologias. A gente espera que você, colocando investimento, você tenha um retorno no PIB de até 6%, e que a gente vê o movimento que o game movimentou nos últimos anos, aí você tem na ordem de 94 bilhões de dólares que todo esse setor que aqui a gente vê nessa feira de hoje é responsável, que é geração de receitas, lucros obtidos. O mercado de jogos para celulares representou 52% dos lucros obtidos na respectiva indústria, aí dados aí da Newzoo, da Android Policy, mostrando efetivamente que o tema aí adotado para Mamute esse ano foi bem assertivo. Aqui é um pouco técnico, até vou deixar qualquer pessoa que tenha interesse questionar ou não. Isso é o tanto de espectro que a Anatel consegue liberar. O que é radiofrequência? O que é onda? A gente consegue pegar a informação, digitalizar e colocar nessas rodovias que são as radiofrequências. E o 5G, quando você vê ali, quando a gente pensa em espectro, em telecomunicações, tem sempre um tripé, que é cobertura, taxa, que é o throughput, e acessos por quilômetro quadrado. Então, dependendo da tecnologia, dependendo do modelo de negócio, você tem uma cobertura maior, um throughput menor maior, e a possibilidade agora de ter milhões de dispositivos conectados por quilômetro quadrado no modelo do 5G. Então, aqui é um pouco técnico, né? Você tem ali faixas de 450 MHz, que é a faixa que propícia para as áreas rurais, para IoT e para as áreas rurais, você consegue extensão de 80 km, mas uma capacidade ilimitada, até ali a banda verdinha, que é o 3,5, que é o 5G, provavelmente dito, com canais de 100 MHz, foram vendidos no leilão 380 MHz. Então, quando você pensa em espectro, pensa em radiofrequências, para alinhar todo mundo, você tem lá o canal FM, AM, TV. Então, você tem AM na faixa de 1 MHz, FM na parte de 88 MHz a 108 MHz, tem canais de TV em 600 MHz, e esses são os canais usados pelos dispositivos móveis. E vai ter agora o Wi-Fi. Quem usa a rede Wi-Fi, todos nós usamos, usam canais em 2.4 GB, 5.8, e teremos agora o Wi-Fi 6E na faixa de 6 GHz. E por que eu ganho em dando esses canais? Pensa na rodovia. Quanto maior passo a demanda do consumidor em ter taxa de dados, eu preciso aumentar minha rodovia para escoar meu tráfego. Então, eu começava com canais de 30 kHz na tecnologia analógica, fui para canais digitais de TDMA com 200 kHz, aumentei para 1.25 MHz,
aumentei agora para o 5G em canais de 100 MHz, o Wi-Fi 6E tem canais de 160, já estamos falando do Wi-Fi 7 com canais de 320 MHz. Você pega o canal, multiplica vezes 10 e você tem mais ou menos a taxa de transmissão máxima que você consegue na tecnologia. Então, no 5G, em canais de 100 MHz, você multiplica por 10, você tem taxas de 1 gigabit por segundo. Você pega o Wi-Fi 7, você tem canais de 160 MHz, você vai ter taxas por conexão de 1,6 gigabits por segundo. Aqui, por exemplo, né, também são detalhes de radiofrequência. Muitos questionam, eu não tenho radiofrequência para usar, para fazer meu modelo de negócio. Temos muitas faixas disponíveis que podem ser solicitadas em caráter secundário, sem necessidade de leilão, né? Então, é um detalhe técnico, mas também eu tenho certeza que tem colegas aqui na plateia que conhecem e fiquem abertos a questionar como solicitar e usar essas faixas para fazer conectividade, montar seu sistema de comunicação multimídia e prover conexão não só de voz, mas de dados e outras opções. E aqui, um dos principais pontos, né, que eu queria trazer para os investidores, para os empresários temos a oportunidade no país de convencer investidores a montar redes privativas. Então, você tem, por exemplo, a fábrica da Fiat aqui em Betim. Eu tenho um polo industrial, um parque industrial, onde não necessariamente eu tenho que atender com a rede de uma operadora, Vivo, Claro, TIM. Qualquer um de nós aqui pode chegar nessa fábrica, montar uma rede para otimizar o ganho de eficiência na Fiat, por exemplo, ou outras fábricas, ou na Vale. Basta você solicitar qualquer uma dessas faixas já disponíveis, faixas que não foram licitadas, estão disponíveis de forma quase que gratuita para o investidor, faixas essas que, se licitadas, custariam na ordem de bilhões de reais. Então, se você pega, por exemplo, hoje a faixa nobre, que é usada na Alemanha, e aqui no Brasil também fizemos o mesmo modelo, que é a faixa de 3738, que é para 5G, não foi licitada, você consegue, então, montar uma rede privativa, colocar o 5G em qualquer parque fabril e ter o retorno disso. Mas por que o investidor, o empresário, não coloca o 5G, não contrata? Ele acha que não tem retorno. E ninguém no Brasil consegue fazer, vocês desenvolvedores de software, aplicações, garantir que, se ele investir, ele vai ter uma aplicação fim a fim, end-to-end, com resultado positivo, que a gente chama de VPL positivo. Então, a parte aqui de espectro, não precisamos aí nos preocupar em destinar novo espectro, a gente precisa de vocês para investimento, desenvolvimento e capacitação de profissionais. Seja por uso secundário, em polígonos de universidades, de escolas, de empresas, podem solicitar com prazo compatível para ter sua taxa de retorno de investimento, com muitos serviços e com segurança. A gente estava conversando aqui, algumas ações recentes que a Anatel adotou, inclusive ontem no Supremo, de falar a favor de proibir produtos não certificados homologados, como o TV Box, né, que tem aí canais de TV transmitidos de forma irregular. Já foi constatado pela agência que aquela TV Box, aquela caixinha que a gente compra para ter acesso a N canais de forma gratuita, sem pagar por um preço, por acesso, ela consegue sim roubar seus dados, né? Quando você usa seu Wi-Fi de sua casa, usa sua senha bancária para fazer a transição, você consegue naquela caixinha pegar dados pessoais, roubar dados e fazer clone de suas redes sociais, fazer uso até mesmo de acessar, a gente identificou casos de pegar senhas bancárias e seus logins de rede. Então, por isso que a gente é a favor da segurança, a gente atua contra a segurança cibernética, e esses equipamentos podem até fazer ataques de DDoS em massa no país. Então, a gente tem que fazer, sim, essas apreensões de produtos não certificados e não homologados, não só de usuário, mas também de rede, que a gente quer cada vez mais rede segura, com qualidade na prestação dos serviços. Então, o papel da agência é garantir uma harmonização do modelo internacional com o nacional. Não adianta você comprar um iPhone no exterior, chegar aqui no Brasil e não funcionar. Por que o iPhone que é vendido nos Estados Unidos funciona no Brasil? A gente faz um acompanhamento internacional de forma que o padrão lá fora esteja junto conosco ou o modelo brasileiro seja adotado por outros países. E aqui cito o padrão de TV digital.
Então, o Brasil foi pioneiro em criar um padrão de TV digital. Todos os outros países da América Latina seguiram o padrão brasileiro, que se inspirou no padrão japonês. E então, é obrigatório participar desses fóruns para garantir que o produto que venha para o Brasil, ou o padrão que seja adotado, tenha escala mundial e global. Por que o Brasil não adota um padrão único de produto que a gente acha que é melhor, que foi analisado e estudado aqui no país? Eu mostrei os números ali do setor de telecomunicações. São 340 milhões de contratos na área de telefonia móvel, fixa, internet e TV por assinatura. Nós somos o 5º maior consumidor mundial de telecomunicações, mas produzimos apenas 3% do que o mundo consome de telecomunicações. Ou seja, a gente importa, e no que a gente importa, a gente paga 40% de imposto. Então, a gente tenta quebrar esse modelo, reduzindo os preços do país. A gente quer que o iPhone seja vendido aqui pelos $900 quando é lançado lá fora, mas a gente não consegue trazer uma melhoria no parque industrial econômico por falta talvez, de acreditar ou confiar num parque fabril ou menos taxas para o modelo brasileiro. Mas a gente faz nossa parte, né, a Anatel, como órgão regulador, de pelo menos padronizar e não criar o que a gente chama de jabuticabas de mercado. De que só o Brasil tem, a gente não consegue nem exportar, nem importar por preços apropriados. Então, por exemplo, esse ano vai ter a Conferência Mundial em Dubai, onde nós vamos brigar pelas faixas de frequências, né, o Brasil com outros países, para ver qual vai ser o padrão a começar a ser estudado para o 6G. Tá? Para o 6G. Por quê? Porque em 2030, provavelmente, teremos aí um leilão para começar a trazer a tecnologia 6G. Então, a gente está em 2023, já falando de 6G, já porque temos que preparar todo um arcabouço legal e mundial para a gente estar no padrão e garantir essas funcionalidades. Temos a parte de monitoração e fiscalização. Está aqui o Otávio, que é o gerente de Minas Gerais, ele faz o papel local. Nós temos a Anatel em todos os escritórios, em todas as capitais, que a gente tem que monitorar e fiscalizar, porque a gente tem, sim, o uso de piratas de equipamento, transmissão de rádio e TV, sistemas que atrapalham o sistema de navegação. Inclusive, a gente teve que criar uma zona de polígono em volta dos aeroportos para que o 5G não interferisse nos radioaltímetros das aeronaves. Então, a gente tem que fazer esse estudo. Estamos agora esperando o Boeing, Airbus e as outras empresas Embraer colocar filtros em suas aeronaves para que o 5G não possa interferir, apesar de a gente ter feito um leilão bem seguro, mas teve essa precaução da ANAC e da FAA americana em relação ao 5G e radioaltímetro. E aqui a parte de homologação de produtos que eu comentei, e a gente faz também todo o processo de outorga e licenciamento das estações. Aqui, a gente comentando de possíveis investimentos, quando você monta uma rede privativa, aqui eu peguei a VEG, que fica em Jaraguá do Sul. Então, se você pegar lá, é uma das maiores empresas do Brasil, entre as top 5 em relação à movimentação financeira, de produtos, motores, e agora parte de geração eólica. Eu fui lá visitar a VEG, a gente começou a fazer um piloto de Wi-Fi indoor, de 5G indoor. Você vê que não tem estações móveis de operadoras em volta, né? A mais próxima, você tem ali a Vivo, né? Vocês estão vendo a manchinha verde com o símbolo da Vivo à esquerda ali, que fica a mais de 3 quilômetros do QG, por exemplo, da VEG. Aqui é outro exemplo, aqui é a fábrica da Coca-Cola no Rio de Janeiro, que está ali à direita do vídeo, e as estações mais próximas, TIM e da Claro, né, a Oi foi incorporada pelas outras, e Vivo, bem distantes, não tem sinal nenhum, por exemplo, na fábrica da Coca-Cola no Rio de Janeiro. A Anatel é ciente disso, mas eu não tenho como obrigar a operadora a colocar uma estação lá dentro. Mas vocês, empresários ou interessados, podem ir lá e montar uma rede Wi-Fi 6E ou indoor, uma rede privativa, para ganhar dinheiro e movimentar a economia do país, e é isso que a gente tenta estimular, o investimento nas redes do Brasil. Aqui em Uberlândia, também um Porto Seco, aqui em Minas Gerais, é o mesmo caso. Um grande parque lá de recepção de mercadorias, um ponto central do país, com praticamente nenhuma conectividade
indoor, né? Você entra dentro da empresa e não consegue nem ter acesso ao Wi-Fi. E também a gente analisa também não só a parte empresarial ou da população, mas a turística. Aí, o caso de Caraíva, onde muitas pessoas vão passar férias, veraneio ou não, também passam dificuldades em conectividade. Então, a gente acredita que investimentos na área de tecnologia devem ser feitos, não apenas pelas operadoras tradicionais, para o mercado como um todo. Quem não quer faturar 10% a mais em qualquer ramo da economia, então a gente precisa de sinergia, precisamos de toda a população ciente, com letramento digital, sabendo usar os recursos digitais, apoiando, que a gente sabe que telecom é a base econômica do país. Se a gente desligar o Wi-Fi aqui 10 minutos, todo mundo começa a ficar meio preocupado, sem conectividade, sem acesso, sem informação. Então, energia, o setor elétrico e o setor de comunicações andam junto, que se tirar a energia e tirar telecomunicações, a gente sabe, né, que o país tem literalmente um apagão e uma trava. Aqui, para mostrar também, a gente sabe que o país é o país do agro, a gente tem muito investimento na área do agro, e a gente sabe que uma fazenda conectada, uma cidade conectada é fundamental. Então, a gente apoia muito o modelo de Smart Cities, apoia o modelo de fazenda digital, onde você tem um monitoramento de todo o gado, desde do nascimento ao abate, ao transporte da mercadoria, não só no mercado doméstico, mas também internacional. Então, né, como eu estava comentando, a área coberta por rede móvel no Brasil é em torno de 10%. Nós temos aí 5.570 municípios, e com apenas 3 operadoras móveis, tirando as MVNU. Então, aqui, por exemplo, é o bairro São Paulo, a gente tem toda a mancha de cobertura de todos os municípios, né? São fáceis os painéis, né? Nós criamos vários painéis dashboards na Anatel, para você ver qual operadora tem sinal 2G, 3G ou 4G, qual produto que se você está usando é certificado ou não, qual aparelho 5G disponível no mercado, qual é a melhor operadora em determinada região. Então, isso é possível ver nos dashboards, você consegue ver qual operadora está operando na sua região ou não. Então, aqui é um mapinha lá da região sul, da cidade do sul, você consegue ver todo o plot, todas as estações, quem tem cobertura, quem não tem, e qual a tecnologia. Aqui foi para ilustrar que a gente tem sim um gap de cobertura na área rural, então onde você tem concentração de estações ali, TIM, Claro e Vivo, é área urbana. Nas rodovias, você praticamente não tem estações, não tem o logo de nenhuma, com raras exceções, mas você tem gaps aí de 200 quilômetros fácil sem cobertura. E nas áreas rurais, né, que são o meio entre as rodovias, também sem nenhuma conectividade. Aqui são as infraestruturas, quem não conhece uma torre de celular, são padrões aí de torres que a gente acredita que com o 5G isso vai mudar, porque a gente precisa de estações novas e a gente não consegue colocar essas torres mais de 30, 40, 50 metros no meio das áreas urbanas. A gente está indo para pontos, para postes, para bancas de jornal, para colocar as estações em cima de prédio, que a gente chama de rooftop, e não ter esse modelo de torres autoportantes, né, que é ruim visualmente e é ruim também no diz respeito aí a uso e ocupação do solo de forma irregular. Então, nós fizemos aí o leilão, já um pouco do leilão, nessas faixas de frequência, com várias obrigações para todas as operadoras, para garantir a conectividade maior no país, no modelo não arrecadatório, onde as empresas têm que investir o dinheiro para propiciar o melhor serviço para todos, né, como brasileiros. Então, aqui já comentei, né, a quantidade de obrigações que foram feitas no modelo não arrecadatório, com compromissos. Temos agora o dinheiro do Fundo de Universalização de Telecomunicações. Para quem não sabe, todos vocês pagam conta de telefonia móvel, telefonia fixa, e é retirado 1% dessa sua conta. Esse 1% vai para um fundo de universalização do serviço de telecomunicações, que até o momento, nesses 25 anos, onde é recolhido, não conseguimos fazer um uso apropriado, e agora foi criado um fundo gestor para fazer o uso efetivo desses bilhões de reais que são recolhidos da conta de todos nós.
Então, a gente estimula o uso desse fundo, para aumentar aqueles gaps que a gente mostrou em rodovias e área de infraestrutura, ter um modelo de PPP, parceria público-privada, e também estimular o desenvolvimento de redes aí comerciais privadas. Aqui que é uma estrutura, ali é uma torre, né, como eu estava mostrando para vocês. Embaixo são os gabinetes, para quem nunca viu, o que são as estações de uma estação celular, que faz o seu celular conectar. Então, você tem seu dispositivo, ele conecta na estação rádio base, nas antenas, que vai para ser processado num gabinete, que está no pé da estação, que vem para um data center. Nós temos vários data centers no Brasil, aqui é um modelo padrão de data center, e a sua comunicação vai para os rincões, para toda a cidade, se conecta todo mundo, se integra todas as redes e vá as interconexões para o mundo afora, para a web e tantos outros meios, né? E esses modelos de data center, hoje, quando você abre um data center, você não sabe se ele é de telefonia, se ele é de dados, se ele é de game, é praticamente um servidor de grandes empresas, em prédios aí, que a gente chama de tiers, com climatização, segurança, energia, para garantir aí o fluxo de comunicação, e a gente tenta acompanhar onde eles estão instalados. Alguns são infraestrutura crítica, a gente não pode deixar parar. Então, a gente acredita agora que vai ter, sim, uma revolução, uma transformação digital na parte de veicular e de robôs, não só na área de mineração, mas também de produção de veículos. A parte de realidade aumentada virtual com óculos já é fato. A gente tem empresas já apostando, investindo nisso. Você consegue fazer a capacitação de empresas, de maquinário, usando esses óculos. Temos aplicações aqui na Petrobras. A gente foi lá visitar uma plataforma onde você consegue, com esse óculos, identificar qual é a peça, o que você tem que fazer, a manutenção necessária para determinada peça, e ganha efetividade e eficiência. O Brasil está na vanguarda de tecnologia, tenho certeza disso, mas a gente tem que ter produção nacional, a gente está muito limitado à importação. A gente fala muito de telemedicina. Hoje tem teleatendimento, agora a gente vai ter que passar a ser telemedicina de fato, com essas tecnologias de latência menor. Hoje você consegue fazer a transmissão do exame, né, da ecografia, muito fácil, o médico estando do outro lado já. Isso é fato em alguns hospitais. Agora estão sendo testados modelos de operação cirúrgica via remota. E para isso a gente tem que ter a infraestrutura de telecomunicações garantida. Assim como nós já temos maquinário também automatizado para de mineração, né, nós temos equipamentos já sendo usados pela Vale e tantas outras na região norte do país, onde nem é necessário ter um piloto ali nessa máquina. Você pode ser operado remoto nas capitais do Brasil. E na área de logística, né, tanto na área de rodovia, na área de portos, aeroportos, também é necessário todo um sistema de comunicação para a melhoria e efetividade do país. Então, aqui já comentei, mas só reiterando o papel de quando você aumenta a tecnologia, você melhora a transmissão de dados, você busca sempre na tecnologia futura tampar os gaps da tecnologia anterior. Então, você precisa de quê? Consumo de vídeo. Minha internet está baixa, meu consumo, meu streaming está baixo. Qual a tecnologia, numa escala global, que todos aceitam e é viável? Porque o espectro é um recurso limitado. Então, não adianta eu querer colocar um espectro de 30 GHz, que é um espectro que está livre, de alta frequência, eu consigo colocar portadoras de alta capacidade, mas com raio de 50 metros. Eu tenho que pensar numa tecnologia que consiga cobertura de, no mínimo, 500 metros, de 1 quilômetro, com um throughput alto, que permita conexão massiva, sem gargalo. Então, a gente estuda isso periodicamente. Eu vou citar o exemplo, quem foi no show, provavelmente do Skank, ou do Coldplay, ou vai assistir uma final de futebol aqui no Mineirão, passa um pouco de raiva. Porque falta todo mundo usando a internet ao mesmo tempo, no local concentrado, há o congestionamento. E a gente tenta estudar tecnologias para que isso não supere esses problemas e gargalos. O 5G ele já propicia, de certa forma, essa possibilidade de ter mais de 1000 pessoas conectadas simultaneamente em uma única antena. E as aplicações, né, diversas que o 5G vai propiciar, que é 3D, realidade aumentada virtual, a parte de game já comentada, adensamento em estádios, realidade aumentada, na área de segurança, na aula de veicular,
na conexão de autovias e rodovias e tantos outros. Então, aqui também as aplicações de agricultura de precisão, onde você tem a telemetria, sensores e automação, né, o que mais gera aí retorno para o país, a gente sabe que é o agro. Aqui são exemplos reais de máquinas já conectadas e comandos vindo remoto. Esses comandos remotos já eram possíveis desde os anos 80 via satélite. Você conseguia gerar um pivô de irrigação via satélite. Agora a gente está partindo para a densificação, colocando estações terrestres. Então, com o uso de drones também são soluções bem interessantes, onde você consegue fazer pulverização, monitoração, sensoramento e controle de pragas com o uso de drones. Isso são feitos por grandes produtores, e a gente quer massificar e facilitar que essa tecnologia fique barata para qualquer médio, pequeno, ou agricultor, ou empresário. Aqui já comentei também de aplicações no agro, né, onde você consegue verificar o ganho de peso, saúde, localização e qualidade de qualquer animal. A gente consegue, então, por exemplo, no caso de suínos, que a gente viu lá na Inovamit, no sul, você consegue fazer na suinicultura o Electronic Soul Feeding, né? Você consegue identificar o animal, acompanhar todo o ciclo fisiológico, criação de animal, desde aí até verificar se o animal está estressado ou não, para separar ele do resto do rebanho, por exemplo. E aqui no caso de agricultura, já comentei a questão de drones, né, sobrevoo de drones para qualquer área, que serve para aplicações diversas. Estava comentando do uso de postes, a própria fiscalização da Anatel já usa drones para ver instalações irregulares de equipamentos piratas. Então, o 5G tende a estimular a captação de dados, devido à sua baixa latência, possibilidade de alta velocidade, que os dados são computados de forma mais rápida, usando o Edge Cloud, Cloud Computing, e facilitar e agilizar a tomada de decisões. Então, a gente espera ter soluções fim a fim, desde sensores, tratamento da informação, integração das informações, o uso de inteligência artificial, o Big Data para a tomada de decisão. A gente tem que ter modelos cada vez mais preditivos, preventivos e não corretivos. E a gente, com baixa latência, alta transmissão e capacitação, a gente tem que capacitar a população com essas novas tecnologias e potenciais, e com certeza a gente vai ter retornos para todos. Aqui são os compromissos do leilão 5G, acho que isso é fácil de identificar no site, mas já comentei, para onde o dinheiro está indo, né, o dinheiro que foi arrematado, os recursos daquelas faixas de frequências. Aqui o cronograma, quando vai ter 5G na minha cidade. A obrigação de ter o 5G até 2025 é só nas capitais. A liberação já foi feita em mais de 1000 municípios, mas agora a operadora vai decidir quando ela vai efetivamente instalar a estação rádio base. Por que a Anatel colocou um cronograma, de certa forma, com um prazo de 4, 5 anos? Porque são 47 bilhões de investimento que tem que ser capitaneado, investido e ter o payback. Então, gastar 50 bilhões em um único ano sem retorno, você quebra qualquer empresa. Então, foi dado esse prazo aí para que o modelo seja sustentável. Também não adianta fazer um modelo insustentável. Assim como exigir, a Anatel quer assim, já tem o 6G na Coreia, querer colocar o 6G no Brasil ano que vem. Seria totalmente inviável e insustentável. Então, está aí também a quantidade de estações mínimas que cada operadora tem que entrar em cada cidade. Os demais compromissos, que é cobrir rodovias, localidades com 4G, inclusive distritos, áreas rurais. Então, temos que atender em mais de 7.000 localidades que não tinham cobertura nenhuma, né, pequenos vilarejos, povoados, rodovias, já comentei. Então, é um modelo que foi decidido e bem elogiado pelo resto do mundo e sendo adotado por diversos outros países. Então, o 5G não é uma resposta por si, mas é um começo que precisa agora de investimento e integração e soluções inovadoras. Não ter apenas o equipamento jogando a portadora 5G por si não resolve o problema de ninguém. Mas está aí, precisa de soluções e desenvolvimento.
Bom, pessoal, era isso que tinha para comentar. Estou à disposição aqui para esclarecimentos do que a Anatel faz, novas tecnologias, o que a gente teria que fazer ou não, e escutar vocês, né? Sem ter um input, a gente tenta fazer o máximo de consulta pública, tomada de subsídios para ver o que a população tem, tanto a pessoa comum quanto os empresários e os investidores, os montadores, fabricantes, para sempre estarmos aí favorecendo as telecomunicações e o crescimento do país em prol dos consumidores, da população brasileira, com serviços baratos, preços justos e adequados. E trazendo sempre o estado da arte para o Brasil. Estamos à disposição. De acesso com chip, qual a frequência de adota? Quando a gente fala de sistemas móveis, né, que você tem uma linha celular, você tem que ter uma outorga de prestação de serviço móvel pessoal. Tá. Para você ter a licença de serviço móvel pessoal, você tem que ganhar um leilão. Para ter a outorga, o serviço. Certo. Quando você vai para uma rede limitada privada, uma SLP, sim, você não precisa de SIM card. Você pode colocar um sinal de comunicação multimídia, uma portadora, e se conectar via nesse link de dados. De dados. Isso aí não precisa da compra, da frequência. E essa frequência não precisa, só precisa ter uma licença? Isso. Você tem que ter 3 requisitos. Tem que ter outorga do serviço, comunicação SMP, privada, ter a RF, aí você vai ter lá a autorização para RF, e, dependendo aí da frequência, a licença da estação. Em então, caráter secundário, né? Secundário. Entendido. Nós tivemos já 28 pedidos, a gente esperava muito mais, já tem 28 pedidos para redes privadas. São as principais empresas do país já estão solicitando esse modelo. Bom, estou à disposição aí, se alguém tiver curiosidade, dúvidas. Boa tarde, Vinícius. Eu vi você comentando aí no começo sobre o trabalho que tem sido feito com relação à pirataria. E existia uma expectativa muito grande dos provedores, operadoras também, com relação ao controle de tráfego, esses IPs TVs, né, que são ilegais. A Anatel ela não buscou em nenhum momento até aqui, né, um contato com os provedores para fazer a verificação ou bloqueio desse tipo de tráfego. Existe alguma tratativa nesse sentido ou a Anatel vai trabalhar apenas nos equipamentos da ponta, fazendo essas ações de recolhimento, retirada, enfim? Tem alguma coisa no ponto de envolver os provedores ou as operadoras com relação a esse assunto? Com certeza tem um grupo, né, de trabalho que foi criado. A área de fiscalização é responsável pelo tema. A gente atua não só na parte de equipamentos, agora a gente avançou para bloqueamento de IP. Então, a gente já conseguiu identificar alguns modelos de TV Box que eram amarrados IP ao servidor, determinado servidor, né? Então era meio que venda casada, aquele TV Box com aquele servidor. Então, alguns modelos já foram bloqueados, né? Então, infelizmente, aquele cidadão que gastou R$1.000 para ter aquele TV Box naquela solução, o TV Box dele vai parar de funcionar porque ele é vinculado a um IP, né? Estava vinculado a uma mensalidade, algo aberto, então vai ficar sem funcionar. Conversar, nós temos 38 mil CNPJs autorizados de comunicação multimídia no país. Então, você conversar com os 38 mil é difícil. Então, a gente está buscando apoio com o CGI, até conversando até mais cedo com representantes de associação, com o CGI, para ver a topologia de rede dos servidores, para tentar ser mais assertivo do que são milhares de servidores, milhares de IPs. A gente sabe que é possível a troca de IP, mas a gente está atacando DNS, domínios, para evitar essa pulverização e barrar mesmo essa distribuição de conteúdo irregular. Outra coisa que, né, acontece muito com relação principalmente aos clientes, né, dos provedores, existem muitas reclamações desses clientes com relação a esse tipo de serviço, né, e há uma dificuldade grande, tanto das operadoras quanto dos provedores, na comunicação com o seu próprio cliente, de informá-lo de que aquele serviço que ele tem é um serviço pirata.
que não é autorizado, né? Então isso gera visita técnica, enfim, né, um custo gigantesco e desnecessário. Então, assim, a dúvida é, a gente vê muitas reportagens sobre o tema, principalmente quem está envolvido no tema está interessado e busca informação, mas a Anatel ela vai fazer algum tipo de marketing, né, para demonstrar para essas pessoas que não têm a informação de que aquele produto que ela adquiriu é ilegal, isso a nível nacional, né, em canais abertos, etc. Existe um movimento nesse sentido ou não? A gente divulga, sempre que a gente é solicitado, a gente divulga, tem um site da Anatel, quando a gente faz uma ação, igual a gente fez a cautelar, proibindo a comercialização de TV Box. Na página da Anatel tem a lista de todos os produtos homologados e certificados, todos. Então tem lá a página, meu produto é certificado, é homologado? O TV Box, existem TV Box regulares, homologados. Agora, o TV Box que não é homologado, não é certificado, que permite você fazer downloads de aplicações irregulares, a gente está atuando. Mas existem 70 modelos de TV Box regulares. Então, você tem lá o selo, o código de certificação da Anatel, onde é permitido, que é aquele TV Box que transforma a sua TV numa TV Smart. Então, assim, não é todo TV Box que é regular, mas aquele TV Box que não teve homologação, que tem um software embarcado que o próprio consumidor não sabe, e acessa um IP irregular, aí não... Mas a gente divulga a lista, a gente divulgou semana passada a lista de todos os TV Box certificados e homologados. Então, interessante, a gente tenta divulgar, a gente não tem recurso para divulgar na mídia um comercial da Anatel de tantos assuntos, né? Então, provavelmente vocês já sofreram com chamadas de telemarketing, né? Robôs te ligando, desligando. A gente criou lá o 0303, criamos a campanha que soltamos a cautelar contra robocall, chamadas de menos de 3 segundos. A gente tenta divulgar, na medida do possível, soltando nota à imprensa, nos veículos. Talvez não num canal aberto, que é um pouco mais é caro, e a gente não tem recurso de comunicação para isso, né? Mas a gente divulga nos meios e na página da Anatel tem todas as informações de todos esses itens aqui comentados. É isso, pessoal. Então, agradeço aí a todos terem vindo aqui e escutar um pouco da agência. Estamos à disposição. Tem na página da Anatel, tanto no LinkedIn, quanto no Instagram, quanto no Facebook. E todas as informações de frequência, equipamentos, o que a Anatel faz, o papel da atuação, da fiscalização, canais de denúncia, estão lá disponíveis para todos usarem, né, que é um serviço da população brasileira. Obrigado.